Boa noite, Gi. Meninas lindas que estão entrando, boa noite. Olha nós aqui, eu arrumando o meu cantinho, as minhas coisas. Vamos entrando. Já arrumando a água de vocês, tá? Me fala se o som tá muito alto ou tá muito baixo. Fala pra mim. Vocês conseguem me ouvir direitinho? Dá pra ouvir? Ou vocês não estão ouvindo? Me dá um retorno. E mandando aviãozinho. Tá bom, Fê, Lu? Vocês estão me ouvindo bem? Ok, perfeito. Boa, gente, mandando aviãozinho, viu? Pros amigos, pra família, pra gente fazer evangelho todo mundo junto. Mais um evangelho no lar, mais uma segunda-feira. A gente chegando quase no final de setembro, para entrar em outubro. Hoje é dia 22, né? Hoje é dia 22 de setembro. Daqui a pouquinho a gente já tá em novembro para dezembro e 2026. É piscar, né, gente? É piscar. Piscou o olho, um ano passou. É impressionante como tá corrido, como tá voando o tempo. Então, ó, pegando a água de vocês, lembrando, a minha garrafinha tá aqui. Pode ser num copinho, pode ser 2 dedinhos de água, 3 dedinhos de água, não tem problema para você já tomar tudo hoje. Ou pode ser a garrafinha que você vai tomando durante a semana toda, né? Um pouquinho, de repente você toma remédio, né? Algum comprimidinho de manhã à noite, vai tomando com essa água fluidificada, mas ela é sua, ela é individual, tá? Então se você quiser colocar água para outras pessoas da família ou você está fazendo evangelho com outras pessoas, cada um com a sua garrafinha ou com o seu copinho. Cada um com o seu remédio necessário. E pode pegar também, gente, água para fluidificar para o seu cachorro, para o seu gato, né? Para o seu pet, para o teu passarinho. Como eu sempre falo, para planta, você pode colocar nas plantas. A água vai ser fluidificada pela espiritualidade que já está todinha no nosso lar aqui, prontinha para trabalhar. Eles se reúnem para estar na nossa casa, naquele horário, trabalhar, fazer os trabalhos, né, que tem que fazer. Tudo certinho, organizado, gente. No plano espiritual não existe desorganização, não existe rascunho, não é igual à Terra. E então é isso, os lembretes, né, da água. Vamos iniciar o nosso evangelho. Gente, eu lembro, acho que foi na semana passada ou na retrasada que ficou travando, né? Me avisem se começar a travar, eu tiro o Wi-Fi e deixo no 4G, 5G. E é isso. E me perguntaram também na sexta-feira, acho que foi na sexta-feira, se pode dedicar o evangelho para quem já partiu, né? Para quem já está no plano espiritual. Não pode. Deve, porque o evangelho, gente, além de ser o nosso aprendizado, o nosso estudo, né, a proteção do nosso lar, a proteção da nossa família, é uma oração, né? É um tipo de oração que você pode sim dedicar a quem já partiu. E aí, como a gente sempre fala, né? A gente convidar, a gente mentalizar essa pessoa, quem sabe ela tem a permissão
de Jesus, dos espíritos superiores, de ser trazida até a nossa casa, até o nosso lar, para fazer o evangelho junto com a gente. Então, deve sim mentalizar, emanar, né? Homenagear o evangelho para essa pessoa. Então, vamos lá. A gente vai ler hoje vamos iniciar o nosso evangelho com a nossa prece, a nossa mensagem, a nossa mensagem no Gotas de Esperança, do Lourival Lopes. São mensagens lindas, é um livrinho, gente, maravilhoso de bolso, viu? Para você ter com você, para onde você for, no carro, né? Hoje a gente vai ler uma mensagem, deixa eu ter certeza aqui, ímpar. Semana passada foi par, então uma mensagem ímpar pra gente. Lembrando que não existe o acaso, toda mensagem ela é aberta, direcionada, né, para nós pela espiritualidade. Então, uma mensagem ímpar pra gente. Mensagem 171. Não deixe a discórdia entrar na sua casa. Como um santuário, o ambiente doméstico deve ser inteiramente preservado de quaisquer vibrações nocivas, disputas ou lutas demolidoras entre os seus componentes. Não permita que o seu lar seja invadido pela desarmonia. Lute pela sua preservação. Faça da prece um instrumento de uso diário na defesa dele. Não esmoreça no trabalho de sustentação do lar. Um lar harmonioso é árvore generosa a produzir frutos pelo tempo afora. Aí a gente pode até citar o Evangelho no lar, né, gente? O poder do Evangelho no lar, aqui nessa mensagem. Não deixando a discórdia entrar, mantendo o nosso ambiente preservado de vibração nociva, disputas ou lutas demolidoras entre os componentes, que são os moradores, né, do lar. Lute pela sua preservação. Faça da prece um instrumento de uso diário na defesa dele. Então, o Evangelho, é importante a gente saber, o Evangelho, gente, ele pode ser feito todo dia. Poxa, Paulo, eu gosto tanto, me faz tão bem. Então faça todo dia, não tem problema nenhum. Né? O poder da prece. Você está no seu lar, tá agradecendo, de repente você vê uma pessoa, né? Alguém dentro da sua casa, na sua família, mais nervosa, com algum problema, seja um problema físico, de doença, né? Ou seja, um problema psicológico, de qualquer ordem. Prece pedindo ajuda para Deus, para Jesus, para o nosso mentor. Eles estão prontos para ajudar a gente, né? Isso eles deixam muito claro, que eles estão prontos para ajudar através da prece sincera, né? O que a gente já aprendeu? Pedi e obtereis. Então, que a gente possa fazer a nossa parte e manter o nosso lar, a nossa família protegida. E que essa vibração, né, de luz, de boas energias, possa não ficar só dentro do nosso lar, que a gente possa levar para fora, para os nossos amigos, né, para quem precisar. Isso é tão importante.
tá bom? Que mensagem linda. Então vamos iniciar o Evangelho com a nossa prece. Fecha os seus olhos, sente a energia da espiritualidade no seu lar. Quem sabe aquele seu ente querido, amado, que já partiu, esteja com você para fazer o Evangelho no lar junto com você, com a sua família. A gente não pode se esquecer jamais, jamais, que a vida não acaba, pelo contrário, a verdadeira vida é no plano espiritual, é na pátria espiritual, aqui é uma passagem, tudo é transitório. A gente não pode se esquecer disso. Quem já partiu é que está na verdadeira vida. A gente está aqui de passagem, com as nossas provas, as nossas provações, os nossos desafios. Por isso que o Evangelho no lar tem que estar presente na nossa vida para ajudar o nosso caminho. E que a gente possa nesse momento mentalizar a imagem de Jesus, feliz, com essa nossa união, com essa nossa reunião para falar dos seus ensinamentos, do seu Evangelho. Quanto mais a gente aprende e quanto mais a gente coloca em prática, mais feliz se torna a nossa vida. Não que os desafios não vão chegar, mas a gente vai saber lidar melhor com eles. As nossas tristezas vão passar mais rápido, não vão fazer morada no nosso coração, no nosso lar. Então que essa luz que entra dentro do nosso lar, do Evangelho no lar, possa ser irradiada para todos os que precisam, para todos os que necessitam, para os que estejam necessitando de curas físicas, mentais ou espirituais. Mentaliza agora nesse momento aquela pessoa que precisa dessa cura, que vai receber essa luz, que todos nós vamos irradiar. Mentaliza essa pessoa curada, feliz. E agradecemos a espiritualidade que vai fluidificar as nossas águas, colocando o remédio necessário para cada um. A espiritualidade que vai higienizar o nosso lar, trazendo a paz, a proteção, limpando todos os sentimentos de briga, de mágoas. Agradecemos a espiritualidade responsável pelos passes, pelos tratamentos. E com essa egrégora espiritual maravilhosa, iniciamos o nosso Evangelho com muito amor, dizendo graças a Deus, que assim seja. Amém, amém, graças a Deus. Então, bora lá. A gente está estudando o nosso livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, do Espírito Emmanuel, guia espiritual do nosso querido Chico Xavier. A gente vai estudar hoje o capítulo 59, intitulado Os Amados. Os Amados. Vamos entender esse título, né? E a gente vai estudar com Emmanuel o Evangelho, a passagem está em Hebreus, no Evangelho de Hebreus, capítulo 6, onde Paulo diz: Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. Vou repetir. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. Quem disse isso foi Paulo. Aí o Emmanuel vem com a explicação. Comenta-se com amargura o progresso aparente dos ímpios. Quem são os ímpios? Né? São aquelas pessoas, gente, que praticam a impiedade,
não têm respeito por Deus, né? Ou seja, são pessoas extremamente carentes de Deus, extremamente carentes da espiritualidade, do amor de Jesus. Esses são os ímpios, né? Então o Emmanuel fala, comenta-se com amargura o progresso aparente dos ímpios. Admira-se o crente da boa posição dos homens que desconhecem o escrúpulo. O que é o escrúpulo? É o caráter íntegro, né? Então desconhecem o escrúpulo. Muita vez, ele fala, altamente colocados na esfera financeira. Muitos perguntam, onde está o Senhor que lhes não viu os processos escusos, quer dizer, escondidos? Cadê Deus que não viu esse progresso aparente dessas pessoas? Cadê? A interrogação, no entanto, evidencia mais ignorância do que sensatez. Onde a finalidade do tesouro amoedado do homem perverso? Onde está a finalidade? Ainda que experimentasse na terra inalterável saúde de 100 anos, seria compelido a abandonar o patrimônio para recomeçar o aprendizado. Eu vou repetir essa frase. Ainda que experimentasse, né, o tesouro do homem perverso, né, gente? Ele está falando. Ainda que experimentasse na terra inalterável saúde de 100 anos, seria compelido a abandonar o patrimônio para recomeçar o aprendizado. Né? A gente tem que entender que a justiça não é nossa, não é o homem que tem que fazer justiça, é Deus. E não se preocupem, a justiça vem, a justiça chega aqui ou do outro lado. A eternidade confere reduzida importância aos bens exteriores. Aqueles que exclusivamente acumulam vantagens transitórias fora da sua alma, plenamente esquecidos da esfera interior, são dignos de piedade. Olha só, essas pessoas são dignas da nossa piedade. Deixarão tudo, quase sempre, ao sabor da irresponsabilidade. Isso não acontece, porém, com os donos da riqueza espiritual. Constituindo os amados de Deus, sentem-se identificados com o Pai, em qualquer parte a que sejam conduzidos. Na dificuldade e na tormenta, guardam a alegria da herança divina que se lhes entesoura no coração. E para terminar, do ímpio é razoável esperarmos a indiferença, a ambição, a avareza, a preocupação de amontoar irrefletidamente. Do ignorante é natural recebermos perguntas loucas. Entretanto, o apóstolo da gentilidade exclama com razão: mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. Né? Como a gente fala, e para variar, mais uma chinelada, né, na nossa orelha do Emmanuel. Tem muito a ver, né, com os últimos evangelhos que a gente fez, que a gente falou, que a gente estudou sobre o amontoar, né, e não se preocupar, né, lembrando, como a gente lembrou lá, como a gente falou na nossa prece, que a nossa vida aqui é passageira, que a gente não vai levar nada. Quanto mais coisas a gente tem,
E o que é pior, né? Quanto mais coisas materiais e quanto mais apegados a gente for, mais a gente vai sofrer quando fizer a passagem, né? Por quê? Porque somos escravos dessas coisas, né? Principalmente pessoas que têm muito e não sabem trabalhar a caridade. Eu vou ler uma questãozinha aqui, gente, no Livro dos Espíritos, questão 328, no capítulo Vida Espiritual, que Allan Kardec pergunta assim, ó. O espírito daquele que acaba de morrer assiste à reunião dos seus herdeiros? O que vocês acham? Vou repetir. O espírito daquele que acaba de morrer assiste à reunião dos seus herdeiros? Resposta dos espíritos: quase sempre. Deus o quer para sua própria instrução e castigo dos culpados. É nessa ocasião que o espírito julga do valor dos protestos que lhe faziam. É nesse momento. Para ele, todos os sentimentos estão patentes, estão abertos, porque quando a gente desencarna, a própria palavra fala, né, gente? Desencarnar. A gente deixa a carne e fica só o espírito. Então, a nossa consciência expande. Então, os sentimentos, todos os sentimentos ficam patentes. E a decepção que lhe causa, os espíritos falam aqui, ó, a rapacidade é o costume de roubar, né? E a decepção que lhe causa esse costume de roubar com que os herdeiros partilham seus bens, o esclarece acerca daqueles sentimentos. Mas a vez deles também chegará. Então, eu vou falar aqui as minhas considerações, né? Também lembrando, vamos fazer um bate-bola aqui sempre, se vocês quiserem dar opinião, gente. Eu acho, né? O que acontece? Eu já vi inúmeros relatos, inúmeras psicografias de espíritos dizendo exatamente isso, né? Essa decepção de partir e ver a família se degladiar. Então, não sei, gente, eu posso estar sendo ignorante nesse ponto, mas eu acho que a melhor coisa a fazer é deixar, né, já a partilha pronta antes de partir. Em vida, ó, é isso que eu quero. O bem é meu, o patrimônio é meu, eu vou dividir do jeito que eu quero, para quem eu quiser, da forma que eu quero, ponto. Né? Eu acho, não sei, gente, é muito melhor do que você passar para o outro lado e presenciar, né, a sua família, como eu falei, se degladiando por conta de bens. E vai ser um grande motivo, né, para que o espírito fique preso lá na família. Não consiga se libertar, né, se desprender para seguir o caminho no plano espiritual. Então, olha como é uma coisinha boba, né? A gente acha que, A Lu fala aqui, ó, eu acho que a briga seria a mesma. Mas eu não sei, eu acho que o espírito, Lu, ele iria um pouco mais o dono, né, dos bens, iria um pouco mais consciente, né? Não sei, opinião humilde minha. E aí, então aqui, gente, na lição do Emmanuel,
voltando aos amados, né? Ele mostra que nós, né? Eu posso falar de nós, gente, nós aqui que estamos no Evangelho no Lar. Somos os amados do Mestre. Não porque nós somos melhores, a gente é melhor do que os outros. Não. Não porque a gente acha que a gente merece mais o amor de Deus do que os outros. Jamais. Jamais. Simplesmente pelo fato, gente, de que hoje, né? Hoje que eu digo, atualmente, a gente está se esforçando de verdade para a gente conhecer Jesus, né? Para a gente conhecer os ensinamentos. A gente não está aqui aprendendo o Evangelho, né, de Jesus? A gente está se esforçando, simplesmente por isso. Porque todo mundo, gente, que eu posso dizer por nós hoje, né? Todo mundo que está ouvindo essa lição hoje está tendo o coração tocado por Jesus. Não tenho dúvida. Senão a gente não estaria aqui, né? A gente estaria dormindo, a gente estaria assistindo novela, Netflix, mas a gente está aqui, né? E os amados, né? Me vem muito, gente, a gente fazer uma analogia de pais e filhos, né? Por exemplo, eu tenho 2 filhos, eu tô falando de mim, mas assim, no geral, né? Eu tenho 2 filhos, então de repente um filho meu é esforçado, trabalhador, tá sempre me pedindo opinião, conselhos, né? E um outro que não se interessa muito, né? Para as responsabilidades da vida, é um pouco mais, a gente pode dizer, folgado, né? Deixa as coisas acontecerem, não se importa. Então assim, eu como mãe, como pai, né? Quem vai ser mais o meu amado é aquele que está se esforçando. Não que eu não vou ajudar o outro, né? Mas é óbvio que aquele que me dá menos, ou que não me dá trabalho, né? Que se esforça, meu olhar vai ser diferente. Então é mais ou menos isso. Por isso que nós podemos nos considerar os amados do Mestre, né? Hoje a gente já se preocupa em ser melhor, não é? A gente já consegue fazer esforços maiores sobre nós mesmos, né? A gente já consegue abnegar, seria a palavra, né? De prazeres para poder fazer o que Jesus pede, né? Deixar, como eu falei, né? A gente está aqui estudando o Evangelho, tentando ser melhor. Então a gente está deixando de fazer algum prazer da terra, algum prazer do mundo para estar aqui. E isso, tô dando exemplo aqui, né? Agora, mas se a gente for parar para pensar no nosso dia a dia, a gente consegue fazer melhor. A gente está conseguindo fazer melhor, né? Esforços maiores sobre nós mesmos. Uma coisa legal também, eu acho que hoje a gente consegue refletir de uma forma diferente, né?
do que ontem, sobre o amor. A Soninha fala assim, ó, a atenção no meu caso iria para o outro, visando o crescimento dele. A meu ver é ótimo, mas precisa. E tá, entendi, Soninha. Você fala de... Eu te entendo, claro que essa atenção seria para aquele que precisa, né? Mas aquele é o amado. É isso aqui que a gente tá dizendo. Mas ó, vai ter mais coisas aqui. Então hoje a gente consegue refletir diferente sobre o amor, né? Que nem eu sempre falo, não do amor carnal, o amor fraternal, né? A gente consegue refletir melhor sobre a bondade, né? Sobre o praticar o bem com o outro. A gente tem uma outra visão. O perdão, né? Deixa eu virar minha folha aqui para não me perder. Eu tenho certeza, gente, que sobre o perdão, como hoje é mais fácil a gente perdoar, principalmente entendendo, né, como Jesus falava, perdoar não é conviver. Perdoar é libertar, é você se libertar, né? Como a gente fala, o perdão faz... É um bem maior para nós do que para o outro. Então a gente já consegue fazer isso, né? Sobre a fraternidade. A gente faz uma outra reflexão hoje, né? Então, a nossa visão de Jesus hoje é completamente diferente de ontem, não é, gente? A gente via... A gente olhando, né, sei lá, há quantos anos atrás, a gente enxergava Jesus uma coisa longe, distante. Hoje não, né? Hoje a gente consegue ver Jesus de uma forma completamente mais ampla, mais real, né? Mais próximo de nós, principalmente... que eu sempre falo do The Chosen, né, gente? De vocês assistirem o The Chosen. Eu falo que parece que a gente tá lá, junto com os apóstolos. Então a gente já começa a enxergar isso. Por isso que a gente consegue oferecer mais de nós pro outro, né? Hoje... eu consigo, mesmo o outro não me retribuindo, eu consigo me dar mais a ele, né? Mesmo o outro sendo ingrato, tá tudo bem. O problema tá com ele, não comigo. Como ele fala, né? A gente consegue enxergar esse progresso aparente dessas pessoas ímpias, né, que não estão nem aí com evolução espiritual. A gente consegue enxergar que esse progresso aparente, né, como ele fala, foi através de conquistas materiais, pura e simplesmente. E que o sucesso é aparente também, né, como ele fala, é transitório. Né? Hoje eu consigo enxergar muito bem isso nessas pessoas, né, que não se preocupam com o lado espiritual. E então, como ele fala, essas pessoas, gente, que só amealham, né, as riquezas materiais e não conseguem, né, juntar as riquezas da alma, do espírito, como ele fala, elas são dignas da nossa piedade, né? Do nosso amor, do nosso olhar para essas pessoas. Exatamente porque a gente consegue perceber que por trás dessa riqueza material pode existir
um espírito, uma alma pobre, doente, triste, né? Aquela pessoa que não soube aproveitar as oportunidades que Deus proporcionou, dando isso aqui para ela, né? Para que ela possa aprender esses valores reais do Espírito aqui na Terra, para se tornarem pessoas mais humanas, né? Para crescer espiritualmente, mas só se preocupam em ajuntar dia a dia riqueza material, né? Ah, vamos num centro espírita? Não, eu não posso, eu não tenho tempo. Vamos fazer uma oração? Não, eu tenho uma reunião agora, né? Senão eu vou perder negócio. Então tá ganhando, tá entrando, mas tá perdendo a oportunidade de evoluir. Por isso que a gente não pode, gente, ter inveja dessas pessoas. Poxa vida, meu vizinho tem 3 carros importados, né? Uma casa gigante, casa nos Estados Unidos, casa na praia, puxa vida. Mas e o íntimo dessa pessoa? Você conhece? Né? Dessa família. Então a gente não pode julgar também essas pessoas, né? Essas pessoas ímpias, como ele fala, né? Principalmente achando, né, que nós somos superiores a essas pessoas por conta do nosso entendimento, né, ser maior, o nosso entendimento espiritual ser maior. Não é esse o objetivo da gente saber que a gente tem esse entendimento, não é, né? O objetivo, gente, é simplesmente a gente entender a condição do outro. É entender que essas pessoas que não têm respeito, né? As coisas de Deus, as coisas espirituais, também estão caminhando como a gente para evoluir. A gente sempre fala, tá todo mundo no mesmo barco. Né? Tá todo mundo no mesmo barco, então a gente tem que ter esse entendimento, sim. Por isso que assim, o julgar é uma coisa que não cabe mais na nossa vida, no nosso dia. E se a gente tem um pouquinho mais, né, de evolução por conta do nosso entendimento, do nosso estudo, enfim, é nossa obrigação, sim, a gente tentar ajudar essas pessoas no despertar espiritual, né? Eu sempre falo, é o plantar a sementinha. Ah, Paula, mas não dá, aquela pessoa é muito materialista, é muito endurecida, não dá. Planta a sementinha todos os dias, né? Uma hora vai dar fruto, é sua obrigação. Né? O teu entendimento espiritual você tem que pôr em prática, né? A gente pode até pegar o exemplo de Jesus, o que ele fazia nas andanças dele, e aí esse nosso ajudar, né? Esses ímpios, e um dia essa semente vai dar fruto, sim, para que essa pessoa se torne também, como nós, amado do Mestre, né? Um amado de Jesus. E assim, gente, como a gente falou agora, em algum momento, sim, eles vão perceber, essa pessoa vai perceber a ignorância espiritual dela, assim como a gente já percebeu a nossa.
né? Se a gente olhar alguns anos para trás, décadas, o que a gente fazia, o que a gente falava pro outro, a gente vivia na ignorância espiritual. Hoje, espero que não mais, né? Então um dia essas pessoas também vão ter essa oportunidade. Por isso que a gente fala, quanto mais pessoas esclarecidas, né, principalmente espiritualmente, maior vai ser a felicidade de quem convive com essas pessoas, né? E aí, que a gente possa amealhar, juntar, né, cada vez mais riquezas espirituais, riquezas da alma, né? Para que a gente possa se sentir cada vez mais amado por Jesus. Quanto mais a gente se sentir amado por Jesus, quanto mais esse amor entrar no nosso coração, mais a gente consegue doar, né? Que a gente falou, o quanto a gente está conseguindo oferecer mais de nós ao outro. Eu tenho certeza que a gente está fazendo isso no nosso dia. Então esse é o objetivo, né? Que a gente seja trabalhador, útil para Jesus aqui na Terra, né? Eu sempre gosto de falar isso. Quanto mais útil a gente for para Jesus, mais tempo a gente vai ficar aqui na Terra, né? Sem julgar, sem apontar o dedo, né? E sim amparando, levantando aquelas pessoas que só se preocupam em juntar as coisas materiais e não tem outra saída. Pessoas que ajuntam e se afastam de Deus, se afastam das leis de Deus, e uma hora, sem dúvida nenhuma, o sofrimento vai chegar, né? Então que a gente possa estar no caminho dessas pessoas ajudando, é a nossa obrigação. E eu acho que é isso, a mensagem hoje do nosso evangelho é essa, né? Da gente se sentir, sim, os amados, né? Como diz o Paulo. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. O que ele espera de nós, amados? Esse trabalho aqui na Terra para Jesus, ajudando aqueles que não conhecem Jesus, né? Que estão distantes da espiritualidade, que a gente possa ajudar um pouquinho que seja, mas esse pouquinho pode fazer uma grande diferença lá na frente para essas pessoas. Vamos pensar nisso. Então vamos fazer a nossa oração, a nossa prece para finalizar. É um ensinamento fácil, né? Fácil de aprender, mas eu sei que não é fácil para aplicar. Mas a gente sabendo das nossas obrigações, a gente estando aqui no Evangelho no Lar toda segunda-feira, aprendendo, se a gente não colocar em prática, as consequências chegam pra gente, né? E lembrando, a vida aqui na Terra é muito rápida, passa muito rápido. Eu gosto de lembrar isso. Nós não sabemos quando vamos retornar para o plano espiritual. Então, carregue a sua mala de viagem de boas ações e não de coisas da terra. Então vamos fechar nossos olhos, fazer a nossa prece final. Respira, deixa essa energia entrar no teu corpo.
continuando essa limpeza, deixando esse amor de Jesus entrar cada vez mais no nosso coração. Que a gente possa trabalhar, que sejamos servos de Jesus aqui na Terra, cada vez mais e mais, para quando a gente chegar do outro lado, a gente chegar com a consciência tranquila, paz no coração, que a gente possa continuar trabalhando do outro lado, que a gente possa despertar do outro lado o mais rápido possível para trabalhar, continuar ajudando do outro lado e continuar ajudando aqui na Terra. E isso só é possível caminhando os passos de Jesus, praticando o Evangelho. Que essa energia seja irradiada para todos os que precisam, que esse alimento espiritual caminhe com a gente por mais uma semana forte, cada vez mais forte. Agradecemos a espiritualidade que já fluidificou as nossas águas, que já higienizou os nossos lares, já fez os passes, os tratamentos. E com muita alegria finalizamos o nosso Evangelho de amor, dizendo graças a Deus, que assim seja. Já podem beber a água. Gratidão. Que a semana de vocês seja abençoada, seja iluminada. Compartilhem o Evangelho e que a gente possa realmente aplicar no nosso dia a dia, na nossa rotina, com a nossa família em primeiro lugar e depois com amigos e colegas. Gratidão a todos. Amo vocês profundamente. E segunda que vem a gente tá junto. E ó, gente, fazendo Evangelho, viu? Estudando, coloca vídeo, coloca palestra no YouTube, vai ouvindo, vai se alimentando, tá bom? Então, a gente se vê na semana que vem, gente. Um beijo gigante no coração de vocês.